O Daniel Silveira, que tinha imunidade parlamentar, foi preso por difamação, não sei o quê, babá. Aí vem um estrupício desse, comete uma fala racista, que a pena é muito maior, é imprescritível. Pode dar 20 anos de cana. E não acontece nada. O ministro da Defesa, José Múcio, revelou que Israel venceu uma licitação que foi lançada pelo Ministério da Defesa, mas a concorrência acabou não sendo concluída por questões ideológicas do governo. Múcio não deu detalhes da licitação, mas a questão é referente à compra de 36 blindados israelenses. Vamos ouvir da boca do safado do ministro. A questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, vencer os judeus, o povo de Israel. Mas por questão da guerra, do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. O TCU não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essa circunstância passe para que a gente possa se defender. Venceram os judeus, aspas, venceram os judeus. Venceram os judeus. Esse foi o termo que ele usou, venceram os judeus. Por questões ideológicas. Só faltou ele dizer Schweizjuden. Não. Venceram os judeus, então não pode. O último lugar na história em que judeu não podia ter comércio foi a Alemanha, a partir do final dos anos 30, mais exatamente a partir de 1937. Quem estava no poder era Hitler. E aí vem Lula e fala, com referência ao governo Bolsonaro, o Brasil conheceu 4 anos de fascismo e nazismo. E o que mais me incomoda, doutora Érica Gorga, o que mais me incomoda é ver que tem muita gente que, embora não tenha nada a ver com essa loucura, ainda apoia este governo, quem apoia este governo, leia-se ministro Alexandre de Moraes, que não faz porcaria nenhuma, porque se o PGR, Paulo Gonet, tivesse alguma vergonha na cara, já teria mais uma vez investido contra esta fala nazista, mas não, segue o baile. E lembrando que uma das justificativas que o ministro Alexandre de Moraes utilizou para suspender o funcionamento do X no Brasil foi justamente a existência de discursos de ódio e de discursos nazistas dentro do X, né? E agora, quando o discurso parte do próprio governo, o que vai ser suspenso? Vamos aplicar uma suspensão aí ao ministro por isonomia ou não? O ministro não pode propagar discurso dessa característica, discurso de ódio contra os judeus, assim, de modo livre? E não é só isso. A lei do racismo, se não me falha a memória, 7.816, alguma coisa assim, de 1989, diz que é crime de racismo você discriminar em razão de preconceito, dentre uma delas por motivo de povo, origem nacional. E essa lei ela foi reformada logo no começo porque teve um caso famoso, o senhor chamado Delvanger, a gente já falou muito dele, que ele publicava livros antissemitas e ninguém conseguia enquadrá-lo na lei do racismo. Então, a lei de racismo no Brasil, ela foi alterada, ela ampliou seu escopo justamente para pegar o antissemitismo. Então, nós estamos vendo aqui, o que a gente está vendo aqui é a confissão de um crime de racismo, que na Constituição é o pior dos crimes. O pior dos crimes não é o crime antidemocrático do Alexandre de Moraes, não. A Constituição considera o racismo o pior dos crimes porque ele é o único, ao lado da milícia armada para tomar território do Estado, que é imprescritível, não prescreve nunca.
E cadê Paulo Gonet, cadê Alexandre de Moraes? Estão cometendo racismo na cara dura, Geisiane. Mas só que o ponto é que os progressistas, eles não partem dessa premissa, embora esteja em lei. Eles partem da premissa de que o racismo é um monopólio da população negra e, portanto, somente os negros estão sujeitos a sofrer racismo. Eles ignoram completamente que para sofrer e para fazer racismo não tem necessariamente uma relação somente com a população negra brasileira, mas isso é como a gente viu aqui, pode ser feito contra qualquer pessoa de qualquer etnia. É assim, é antissemitismo na cara larga. Vale lembrar que não vai acontecer absolutamente nada, porque o Lula, por exemplo, já é persona não grata em Israel e falou e comparou, né, os israelitas aos nazistas, ou seja, ele comparou o povo que morreu na mão de nazista ao seu algoz. Ele teve a cara de pau de fazer isso internacionalmente. Na ONU agora ele falou de novo contra os judeus. Então, assim, é um discurso que eles batem sempre em cima contra os judeus. É racismo claro e explícito, e não só isso. Destruir, a pauta é muito maior e sempre vou falar isso, é destruir o Ocidente por dentro, é pegar os pilares, as bases do Ocidente e permitir que essas bases sejam destruídas aqui dentro. Quando você aumenta esse discurso internacionalmente, você acha que esse discurso não chega para os inimigos de Israel? Você acha que essas pessoas não têm contato com esse tipo de fala e não se sentem ainda mais encorajadas a fazer o que eles fazem? Então é você destruir o Ocidente por dentro. E não vai acontecer absolutamente nada, não vai ser enquadrado em racismo, não vai ser enquadrado em ato contra os judeus, vão passar a mão na cabeça, seguir o bloco. E outra coisa, tá? Licitação, até onde eu sei, é um negócio objetivo e direto. Bom, pelo menos deveria ser. Portanto, as questões ideológicas pouco importariam, né? Então, se você tem uma licitação para uma determinada coisa e ele cumpriu aqueles objetivos claros e diretos, ela tem que passar, ponto e acabou. Não interessa que tem questões ideológicas. E questões ideológicas nada mais é do que racismo escancarado desse governo petista. E aí é aquilo, né? A esquerda tem sempre aquele discurso que tem como objetivo nos sensibilizar, dizendo, olha, coitado, eles são oprimidos, são coitados, mas na prática eles sempre pisam no pescoço das pessoas mais vulneráveis. Olha, Renato, eu queria só Arthur, dar detalhes para a pessoa opinar de como foi a licitação, porque acho que falta explicar isso. Só para falar uma coisa. Lembrar que ano passado o Brasil comemorou 100 anos de relações comerciais com o Irã. Um país misógino, que mata a mulher, etc. Então, esses são os nossos valores. Hoje a gente tem aqui um Hitler que não ousa dizer o seu nome. É isso que a gente tem no Brasil. Pode continuar. Olha só, Pavinato, a licitação de 36 blindados, quase R$1 bilhão o valor da licitação. Olha que interessante, ela foi vencida pela empresa israelense Elbit Systems, tá? Que teve o critério técnico e deu o menor preço. Como a Geise falou, licitação normalmente vence quem tem o menor preço dentro do cumprimento das especificações técnicas. Muito bem. Ela ganhou, a empresa israelense. Quem que estava concorrendo com ela? Empresas de 3 países. França, esquerda. China, esquerda. Eslováquia, esquerda. E qual era o melhor produto? Da França, que tem um sindicato que não deixa ninguém trabalhar, da China, que não tem direitos humanos, ou da Eslováquia, que eu não sei nem onde fica? Pavinato tem alguns dados que, para mim, eu acho que são significativos. O discurso do ministro Múcio. É racista. Eu acho que, olha, aí é que está o detalhe. A sensação que eu tenho é que o Múcio denunciou eu também entendi o racismo do Lula. Eu entendi isso também. Porque ele tinha... Será? Eu vou te dizer por quê. Qual a perspectiva, professor? Eu vou te dizer por qual razão. Ele poderia... Primeiro, a expressão que ele usou é errada, porque não foi uma concorrência em que os judeus participaram. Detalhe, o TCU não permitiu que nós dessemos ao segundo colocado. Ele já queria dar ao segundo colocado. Mas aí é que está o detalhe. Que foi a China. Independentemente disso... Acho que o Múcio também está emulsificado. Eu não estou dizendo que o Múcio é santo. Mas pelo menos ele contou a verdade, né? Não, é pior. Ele está tirando dele da reta, que ele está sentindo que vai dar errado. É só isso, ele está tirando... E ele disse o seguinte, veja, quem venceu a eleição foi uma empresa israelense, mas foi impedida por razões ideológicas vindo do governo. E o TCU impediu, inclusive, que nós fôssemos adiante.
Ou seja, o que ele está dizendo é, eu vou tirar o meu da reta, TCU, porque está tendo uma vamos ação separar, racista. tem um nisso detalhe. tudo. O TCU impediu que eles fossem adiante, dando a licitação ao segundo colocado, que é a China. Não revendo esta questão. Mas O TCU está certo. O TCU está defendendo que ganhou o Exato. primeiro. Né? Mas espera aí, Então, ele mas está espera aí. acusando quem está certo, Múcio. Eu não estou dizendo ali que o Múcio é santo. Eu estou dizendo que ele está jogando no ventilador o que aconteceu. Venceu uma israelense, por razão ideológica foi impedido, e o TCU já foi para aquele que interessa, ou seguiu a regra, mas foi para aquele que interessa, que é para a China. E está Quem tudo é que impedido. executa? Doutora Érica, agora, quem é que executa uma licitação? Pera, doutora. O TCU, Não no é o meu Ministério. entendimento... O Ministério que faz a licitação. Sim. Esse não é o Ministério que executa? Sim. Então quem não quer executar com o judeu é o Múcio. Ou o superior do Múcio. É isso que ele está dizendo. Eu entendi Mas se o assim. superior do Múcio, que é o Lula, não o quer, ele deveria ter dito. Mas é que ele ficou disse, subentendido. Ficou subentendido, não. Então ele assume. Assuma que ele Ele é covarde, assume. mas não pode dizer Ah, que covarde. ele está sendo racista junto com o Lula. O que ele está dizendo? Claro que tá. Pavinato, Ele tá dizendo, assentiu, ele poderia dizer: eu não aceito esse racismo contra Só judeu. tem um detalhe, eu não sou simpático ao Múcio, mas tem um detalhe. Eu tenho que pegar o sinal que está sendo apontado para nós. E o sinal que está sendo apontado para nós, ele foi muito claro. Uma empresa israelense ganhou e nós perdemos. E nós não podemos ir adiante, o TCU mandou ir para o segundo. Ou impediu que fosse para o segundo. Não, impediu para que fosse para o segundo. O que ele está dizendo? O que é importante aí é que houve um impedimento superior por razões ideológicas. sim, eu E essa concordo. razão ideológica está sendo configurada exatamente como um racismo. Aí é que é o símbolo. O que ele fez ali, ele disse, olha, eu vou tirar o meu da reta, porque eu posso ser covarde, e vou acabar embarcando no racismo. Quando você falou da questão do racismo, é muito claro, aqui no Brasil, qual é a grande questão do racismo? Só é racismo se atuar contra negro. Eu vi um discurso daquela senhora que foi deputada, negra que foi deputada pelo PT, pelo Rio de Janeiro, lá no plenário da Câmara. Sabe o que foi que ela falou? Não existe racismo reverso. Se um negro enfrentar um branco e ele se sentir agredido, isso não é racismo, porque existe uma dívida histórica. É só pegar as notas taquigráficas da Câmara. Ela está lá, ela falou literalmente, porque isso é irrelevante. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada com ele nem com Lula. Por qual razão? Porque eles não estão preocupados. Aí você veja, com isso. né? O Daniel Silveira, que tinha imunidade parlamentar, foi preso por difamação, não sei o quê, agora vai para a colônia agrícola. Aí vem um estrupício desse, comete uma fala racista, que a pena é muito maior, é imprescritível. Pode dar 20 anos de cana. E não acontece nada. Então você pode ser racista, traficante, estuprador, assassino no Brasil. Você só não pode falar mal das suas excelências, porque minhas elas não são, não. Você quer ver como ele denunciou a parte ideológica e disse que na parte ideológica tem o racismo? O doutor Armênio, eu coletei aqui o acórdão que ele publicou. Ele apresentou em rede o acórdão de 1918-2024, que fala sobre essa questão da licitação e impacta ou aprova a licitação. Pelo acórdão, na plenária, consulta, relator ministro, o relator foi o ministro Antônio Anastasia, que foi senador. Licitação, competitividade, restrição, licitação internacional, produto, estratégia de defesa, fornecedor, local, conflito internacional, consulta. As normas vigentes aplicáveis à aquisição pelo Brasil de produtos ou sistemas de defesa... Não, professor, a gente precisa ser mais claro. Não há restrição... As pessoas não entendem. As pessoas não entendem. Primeiro eu estou a gente dizendo tem que fazer um purezão. Primeiro eu estou dizendo que isso aqui está num acórdão. Depois é que eu vou explicar. Tem que ter Mas tem que ler. purezão. Aqui, ó, na relativa fornecedor Não tem que ler. Aí acaba a audiência. Não tem problema. Então, está em país que tem guerra. Esse é o ponto. O problema é exclusivamente ideológico. Para ficar bem claro, o governo Lula, por que ele vetou? Ele está alegando que como Israel Isso está aí. em guerra com o Hamas É o que e eu o falei governo depois. brasileiro é a favor do Hamas, ele acha que é contraditório autorizar a compra. Aí o TCU disse, a compra não é contraditória, pois as leis brasileiras não impedem que o país adquira material militar de empresas situadas em nações em Exatamente. guerra. Foi o que o doutor Armênio havia publicado e colocado, porque esse é o acórdão que diz que aquilo que o Lula alegou não procede.
O acórdão define que isso é irrelevante. O que foi alegado, que é um país que está em guerra, não procede. Ou seja, o Múcio disse, literalmente, razão ideológica me impediu de dar continuidade a uma licitação que foi vencida por uma empresa israelense. Aí ele, muito malandro, falou assim, judeu ganhou e não deixaram. Não, ele não falou isso aí. Ele falou, razões ideológicas não deixaram o vencedor levar e o TCU não deixou eu entregar para a China. Ele falou isso o Múcio também, falou isso aí. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, por que a gente não conseguiu comprar até agora? Porque quem ganhou e deveria levar está impedido pelo governo Lula, o TCU não deixa que o segundo ganhe, eu, como ministro da Defesa, não consigo comprar o blindado. Não é que não deixa. Ele está querendo entregar para a China. Ele não está brigando com o TCU para entregar com o primeiro. Eu concordo. Ele está brigando para entregar para a China. Entendo. Ele deveria ser mais claro e dizer o seguinte, seria errado passar para a China, mas nem isso o TCU Eu dou um revólver na sua mão. Sim. Ele dá um revólver. Fala assim, ó, vai lá e mata o Fred. Aí você mata. Aí você fala, não, eu não cometi homicídio. Quem mandou, eu cheguei e falei, olha, Fred, me desculpe, mas o Pavinato é que mandou atirar. Pá! Pavinato, o crime é teu, tá caindo no teu colo. Com todo respeito, o que acontece? Ele poderia ter simplesmente falado, uma empresa israelense venceu, mas não foi autorizada por razões meus superiores não permitiram, e o TCU não está deixando que eu entregue para o segundo colocado, que é a China, que eu quero. E muito provavelmente, talvez ele queira, porque inclusive o comandante do Exército ele não devia ter falado China. Nada. Um governo que trabalha na base do sigilo, tudo é sigilo, para que ele tem que falar o que não deve? Esse é o símbolo. Se eu não deveria ter falado nada, eu poderia não ter falado nada, por que eu falei? E por que eu falei, tirando o meu da reta e colocando na reta o presidente da República e aquela figura que fica falando besteira no ouvido dele, que ele não precisa de gente falar besteira no ouvido dele. A Rasputina? Não, que quem dera fosse a Rasputina, se chama Celso Amorim, que é um dos caras que mais fala besteira sobre relações internacionais, não é no Brasil, é no mundo. Tá lá falando. Ele tirou dele da reta e colocou na reta o Lula e o Celso Amorim. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.